Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com amigos muito queridos ao meu coração, né? Essa casa reúne muitos companheiros do movimento espírita que são amigos de uma longa caminhada e é uma alegria estar aqui. Eu agradeço pelo convite. E hoje conversar um pouquinho sobre, né, essas mensagens tão enriquecedoras que Nélio Lúcio traz para nós. E coincidência? Não, não tem coincidência, né? Quando meu filho era criança e a gente ia fazer o culto no lar, e eu pedia para ele escolher qual mensagem. Aí ele, mãe, pode ser a coroa e as asas? Sempre ele estava pedindo essa mensagem, a coroa e as asas. Quantas e quantas vezes foi motivo de reflexão para nós no culto em casa, né? E caiu para mim. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o capítulo 14 do livro Jesus no Lar, a coroa e as asas. Nessa mensagem, o Néio Lúcio traz para nós, de uma forma assim, bem despretensiosa, né? O diálogo de Jesus, onde naqueles cultos no lar que aconteciam na casa de Pedro, né, Jesus então começa a fazer uma narrativa, onde ele traz para a gente a imagem de um homem que se interessou pelo conhecimento, né? E nós somos sempre convidados a ampliar o nosso conhecimento na doutrina espírita, né? A seguir estudando cada vez mais. E esse homem, ele tinha um interesse, digamos assim, muito especial em seguir adiante em todos os conhecimentos, né? Ele era muito dedicado a isso e ele seguiu estudando sempre e narra Neio Lúcio que para alcançar esse conhecimento que ele foi atrás, ele não evitou esforços, sempre se movimentou para enriquecer o seu conhecimento. Ele diz que depois de muitos anos, ele alcança então o alto da montanha, porque para ele, né, vinha que para que ele alcançasse, né, o mais alto grau, né, assim, de conhecimento, ele teria que ir subindo a montanha. E a gente sabe que subir uma montanha não é tão fácil assim, né? A gente encontra muitas dificuldades, encontramos muitas pedras soltas que faríamos com que poderíamos até cair, né? E voltar ao início da subida, né? Mas Nair Lúcio narra que ele sempre foi galgando. E aí a gente sempre trazendo para a doutrina espírita, né? Cada vez que ele precisava se enriquecer mais, cada vez que ele precisava fazer de forma bem concreta tudo aquilo que ele já estava aprendendo. Então, ele estava sempre reiniciando, reiniciando, com fé, com conhecimento, assim, com muita garra. E nós podemos estar trazendo isso para os nossos retornos, né? A gente vai aprendendo e temos que retornar sempre aqui na matéria para continuar aprendendo mais. Mas ele era um amante da verdade, né? E aí, quantos mesmo de nós não somos estudiosos naquela assim de que é para entender porque queremos a verdade? E ao chegar, e ele vai caminhando, né? O Lúcio narra que ele foi caminhando e muitas vezes ele tinha que abandonar uma sandália que já não servia mais, uma túnica que já não, ele não conseguia mais usar aquela túnica, né? Mostrando para nós que mudamos sempre de recursos, né? Vamos sempre nos adaptando à caminhada, estamos sendo nos adaptando às condições é, do daquela trajetória em si, quando nos
colocamos numa situação de aprender algo, buscamos todos os meios possíveis para aprender aquele tema, aquele assunto, né? E às vezes uma um calçado que fazia com que eu pudesse caminhar talvez 1 quilômetro, dois, três, mas se eu tivesse que caminhar 5, 10, aquele calçado não serviria. Eu precisava de um calçado adequado para aquela trajetória que eu estava me propondo a fazer, né? E esse homem ia fazendo isso, ia trocando à medida da necessidade dele. Ele ia trocando a roupa velha, né? Que aí nós podemos entender como as fases da alma, né? Porque, como Paulo já dizia, que o homem era precisava morrer o homem velho para que o homem novo nascesse, para que surgisse o homem novo. Então, vamos deixando essas roupagens para trás. E olha, pensando bem, a gente não precisa tentar fazer regressão de memória, não, para reencarnações anteriores. Basta fazermos uma reflexão de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Quem era a Zunara 10 anos atrás? É essa mesma que está aqui falando? Com certeza não, né? De 20 anos, de 30 anos? Com certeza não. A Zunara de 30 anos tinha um pavio bem mais curto, né? Ainda falava mais forte. O tempo vai fazendo com que a gente vá aprendendo, deixando com que o homem velho fique para trás, né? Para que todas as mensagens que estudamos, ela possa fazer, tomar campo, tomar assento nessa trajetória nossa, né? E aí tem uma reflexão bem interessante aqui para nós, que como no Sunar, né, que passa por caminhos escuros, nós já estivemos nesses caminhos escuros. A gente veio de lá. A gente conhece muito bem o que que é tatear, para tentar entender onde eu estou colocando meus pés, né? Tentar achar o terreno mais firme para chegar ali. E esse nós conhecemos. Mas o caminho lá da frente, com bastante luz, a gente ainda não sabe, né? Estamos ainda querendo entender. E é essa busca que esse homem estava fazendo, né? E nessa reflexão, podemos sempre, ao ler essas mensagens de Neo Lúcio, pensar assim: eu também já passei por esse trecho, já passei por essa estrada que ele está colocando aqui. Eu já fiz essas, já caminhei por esses pedrouços, eu já me arranhei naqueles espinhos, né? E depois, como ele fala, depois de uma longa caminhada, ele consegue chegar no alto, né? Ele consegue chegar lá em cima. E é muito interessante essa analogia com a montanha, porque como Nova Venécia é rodeada de pedras, né? Temos muitas montanhas aqui. Aliás, o que não falta aqui é morro, né? É, 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 é uma academia meio que forçada, sobe, desce rua. Mas a gente tem umas pedras muito bonitas, para quem conhece Nova Venécia sabe. E quem nunca veio aqui, quando está chegando em Nova Venécia, se estiver vindo por Colatina, tem uma visão belíssima de uma cadeia de montanhas, e uma delas que tem o formato do elefante, né, que é chamada de Pedra do Elefante. Se eu estou no pé daquela pedra, eu vejo muito pouco em torno, eu consigo ver toda a área que hoje é área de preservação ambiental, então muitas árvores. Eu consigo enxergar tudo isso, mas à medida que eu vou subindo para chegar até o topo da pedra, eu vou tendo uma condição de enxergar cada vez mais longe. E a gente passa a ver o todo, né? E quando chegamos no alto da Pedra do Elefante, temos uma condição incrível. A visão que temos lá do alto
É algo assim, além de belo, de bonito, mostra um tanto de coisas que lá de baixo eu não consigo ver. No conhecimento que esse nosso amigo, tratado por Neio Lúcio, ele vai galgando, ele vai conseguindo enxergar muito mais. Cada vez que ele sobe, ele enxerga mais coisas, mais, mais pequenas montanhas, né? E aquilo que era um pedroço que a gente tropeçou lá atrás, no início da caminhada, vira um grão de areia visto lá de cima, né? Com a visão ampliada que temos de conhecer mais, né? Então, esse homem, ele subiu, ele trabalhou, ele estudou, ele venceu dificuldades. O conhecimento pede isso, né? A gente não consegue adquirir conhecimento sentado no sofá, sem nos debruçar em cima de livros, seja físico, seja virtual. Não conseguimos aprender sem participar de falas daquelas pessoas que, mais que nós outros, já aprenderam, já trilharam a caminhada, já aprenderam um pouco mais. Então, do mesma forma que ele subiu, ele trabalhou, estudou, venceu um monte de dificuldades e ele alcançou, então, uma forma de iluminação, né, que o conhecimento traz, né? O conhecimento traz mais luz para o nosso entendimento da vida, para que possamos entender, né, as coisas que nos acontecem. Se vamos nos aproveitar dessa luz, né, para que esse e aplicar esse entendimento na nossa vida, aí já é outra situação, né? Mas a gente aprende com a doutrina espírita que precisamos, né, sempre conhecer mais e colocar a fé de uma forma reflexiva, para que raciocinemos e nunca entrando para fanatismo, para chegar nessa no 880, né? Entre o 8 e 80 tem tantos números, podemos unir esses números numa diversidade, né? Então, Jesus mostra aqui, né, que existe um perigo bem sutil, que é confundir conhecimento com superioridade espiritual. Quantas vezes, por conhecer muito determinados assuntos, né, podemos confundir que já avançamos na superioridade, olha. Que engano, né? Aqueles que mais conheciam e que tinham adquirido, inclusive, não só, né, a coroa do conhecimento, mas já tinham adquirido as asas do coração, da amorosidade, o quanto eram humildes, não ostentavam esse conhecimento, né? Então, olha, a gente pode, assim, até saber muito, mas amar pouco. Podemos explicar muito, mas acolher pouco. Podemos estudar muito e servir pouco. Podemos conhecer, mas não viver aquilo que a mensagem diz, né? A coroa, então, gente, ela ilumina a cabeça, né? A cabeça da gente fica bem bonita com a coroa. Mas as asas, essas dependem do coração. Essas têm que vir do coração. Então, o homem precisa seguir cada vez mais nessa busca. Mas esse que, né, o Lúcio cita aqui como exemplo, quando ele chega na culminância, lá no alto da montanha, né, ele então pede para seguir adiante, ele quer chegar logo lá na proximidade com o Criador. E aí o mensageiro de Deus que ali se encontra para acolhê-lo, ele diz: Olha, é preciso voltar para rever a estrada percorrida, e que essa aí é uma das partes que a gente precisa refletir muito, porque quanto mais eu conheço,
mais eu preciso olhar na retaguarda para verificar o que eu posso aprender compartilhando com aqueles que ainda não aprenderam, o que eu posso exemplificar auxiliando aqueles que ficaram na retaguarda, né? E aí é por esse caminho que Neio Lúcio, então, vai traçar essa narrativa da história de Jesus para nós, né? Que a maturidade espiritual, ela não se mede, né, pelo com a nossa régua, né? Ela é medida pela amorosidade com que a gente consegue aplicar no dia a dia, né? Com aquilo que eu consigo colocar de amorosidade. E aí, aceitando o convite que foi feito do mensageiro de Deus, ele retorna. Ele retorna e o que que ele vê? Roupas estranhas. As sandálias eram muito inadequadas, né? E as capas, então, muito pobres. Ele vê pessoas e essas pessoas estavam caminhando com recursos muito limitados, com atitudes infantis, mostrando o quão imperfeitos eram. E aí, olha como é forte essa história que Jesus narra, porque esse irmão, em vez de se compadecer com aqueles que ele estava encontrando na retaguarda, ele zomba. Ele zomba. E em vez de ajudar, né, ele não se compadece. Ele não consegue orientar, ele condena. Em vez de estender a mão, ele fere com a palavra. E essa parte, ela é tão importante para a nossa reflexão, porque nós estamos tão acostumados a ser o centro ainda, né? Porque o egoísmo ainda fala muito forte em nós, o orgulho, né? E que a luz que eu adquiri com o conhecimento, que seria para auxiliar quem ficou na retaguarda, eu uso para humilhar. Ah, Zunara, mas eu não sou assim. Eu compartilho meu conhecimento com aqueles que não conhecem o tanto que eu estendo minha mão. E aí vem uma reflexão também de como eu faço isso. Eu compartilho, mas me colocando naquela condição de superior. Eu estou aqui, aprendi tudo e você está aqui. Eu estou aqui, você está aqui, né? Eu sei, você ainda não aprendeu, é preciso aprender comigo, oh, meu pai. Eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém, muito pelo contrário, ainda preciso aprender muito. Tanto é que essa mensagem está sempre batendo na minha porta, né? Então, essa narrativa dele nos mostra que ao zombar, nós estamos demonstrando a nossa inferioridade moral. Quando eu acho que os outros que ainda não aprenderam o que eu sei, né, eles são ignorantes, né? Eu olho para as limitações deles e penso, né, que, puxa vida, né, como assim? Até hoje não aprendeu, não? Está na doutrina espírita há tantos anos, está esquentando cadeira ali, assistindo palestra e ainda não aprendeu? Ô, meu pai, isso aí é querer exigir de alguém que vem, às vezes, tendo a primeira chance de ouvir sobre a vida real, sobre que a morte não existe, sobre a comunicabilidade dos espíritos, explicações. E aí tem sim dificuldade de entender, tem dificuldade para perceber que ela ainda precisa de aprender muito com ela.
com Jesus e não comigo. É Jesus que está batendo na porta daquela pessoa, né? E quando a gente não tem paciência para ensinar aquele que sabe menos, né? Pô, já expliquei uma vez, duas, três, e ainda não entendeu? Será preciso? Quanto mais, né? Olha o orgulho falando pesado com a gente, né? Olha o orgulho, né? Porque, gente, ampliar o conhecimento da cultura, da religião, não me faz superior. Muito pelo contrário, me mostra o quanto de comprometimento eu tenho para poder fazer diferente e auxiliar aqueles que não conseguiram estudar, né? Ainda não conseguiram tudo isso, trazendo bem mesmo para nós espíritas, né? O conhecimento, eu já aprendi, já estudei todas as obras de Kardec, já estudei não só o Pentateuco kardeciano, mas eu já estudei toda aquela coleção da Revista Espírita, eu já estudei toda a coleção de André Luiz, de Emmanuel, Leon Denis, Joana de Ângeles, Bezerra, né? Eu já conheço tudo isso. Ok. Que bom que conhece. Eu não conheço, não, tá? Eu acho que eu vou levar algumas encarnações estudando para conseguir entender um pouco desse manancial gigante que a gente tem de literatura, daquilo que a espiritualidade trouxe para nós de conhecimento, para ver se a gente avança. Mas se eu imagino que eu já conheço e trato o próximo com frieza, com sarcasmo ou com impaciência, é a prova de que eu preciso realmente retornar nos meus passos, né? E aprender um pouco mais. Aprender a falar, ser caridoso no falar, né? Eu falo que eu, que já sou setentinha, estou precisando ainda trazer a mansuetude para minha fala, que eu não aprendi ainda, né? Preciso aprender a ser mais manso no falar. Então, precisamos ser caridosos na forma de olhar, porque o olho mostra o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Eu preciso ser amoroso na convivência, não apenas falar de amor, mas de ser uma pessoa mais amorosa, né? E se eu falo de evolução, eu preciso para mim mesma que eu já respeito a condição e o tempo evolutivo do outro. Aprender a criticar, mas a crítica de tal forma que ela nasce da caridade. Porque a crítica que humilha, ela não educa, ela apenas afasta. Se eu uso de humilhação para as pessoas, eu não vou conseguir fazer com que ela caminhe um pouco mais com a gente, né? Porque aqueles que caminharam mais que nós outros, que estão no plano espiritual, ou às vezes que já encarnaram, eles estão assim, ó, Zunara, eu estou aqui para te dar a mão, tá? Vim te resgatar, caminha comigo, dê um passo a mais. Eles não desistem de nós, eles não nos julgam, eles não olham para nossas quedas, os nossos tropeços com humilhação. Eles fazem com que a gente olhe para eles, aceitando seguir essa caminhada. E quando aprendemos que é importante estender a mão para aquele que vem de cima, vamos lá, e a gente olha para trás, também estende a mão para trazer junto aqueles que não conseguiram caminhar no mesmo ritmo. Porque é assim a lei da convivência, né? Nenhum de nós é autônomo o suficiente para falar que não depende de nada nem de ninguém. Eu posso falar assim, não, eu sou independente, eu tenho condição financeira para me manter, eu não dependo de ninguém. Ah, eu não dependo de ninguém?
Para estar aqui falando com vocês, eu dependi do Heraldo para me mandar um link. Eu dependi de que irmãos descobrissem esse meio de comunicação para que eu, daqui de Nova Venécia, pudesse estar aí em Santa Teresa. Então, não somos independentes. Nós somos interdependentes de todo mundo. Não tem falar que eu sou realmente independente, eu estou sendo uma pessoa muito egoísta, muito orgulhosa e eu ainda estou tropeçando cada vez mais, né? Então, é preciso que a gente passe a caminhar um pouco mais, lembrando que a coroa vem pelo saber, mas as asas, essas só vão chegar para nós quando a gente aprender a vivenciar pelo amor. Quantas vezes percebemos nos livros de André Luiz e de outros tantos, né, espíritos que nos cobrem com as informações que mostram que para o resgate daqueles irmãos com mais sofrimento é preciso vir não apenas aquela equipe que se especializou no resgate, mas sempre chega um ser já muito evoluído na amorosidade. É preciso vir um ser que aprendeu a caminhar realmente com amor no coração, para poder atingir o coração daquele irmão no auge da dor e do sofrimento, né? Então, é o amor que, que cura realmente. A gente tem uma forma de estudar no Grupo Ivone Pereira, da AME, que acolhemos pessoas com ideação suicida, enlutados de suicídio, né? Os tentantes. Sempre nos estudos, a gente se lembrando assim que é só o amor que cura por dentro, né? Nenhuma outra coisa consegue atingir o, o auge da dor de alguém, a não ser o amor. Só o amor faz isso, né? E precisamos realmente aprender a caminhar um passo a mais na busca de colocar amor. Amor na fala, amor no olhar, amor nos gestos, amor no aconchego, né? Não aquele abraço frio de, ei, tudo bem? Mas um aconchego nas pessoas, né? Aquele abraço forte que faz toda a diferença, né? No auge da dor de alguém. Então, nessa caminhada que estamos fazendo junto com esse irmão, narrado, né, por Nélio Lúcio, que ele caminhou por muito conhecimento, mas nenhuma amorosidade, né? Imagina se eu que já avancei em alguns vícios, se eu olho para quem hoje ainda está naquele vício e eu critico, eu coloco palavras ainda não amorosas na fala, me referindo àquelas pessoas, àquelas atitudes, né? Eu nunca fumei, graças a Deus. Já devo ter aprendido lá atrás que não é legal, né? Mas por que eu não fumo? Eu vou olhar para quem fuma e fazer uma crítica mordaz. E o cheiro do cigarro? Nossa, graças a Deus que está vindo para casa espírita, para que aprenda a caminhar com passos mais firmes para vencer, né? Então, às vezes nos faltam essa amorosidade quando olhamos para os companheiros e olhamos com esse olhar tão crítico, de dureza, né?
essa narrativa, né, mostra voltar e ter contato sempre com aquilo que dói no outro. E a gente possa olhar e falar assim: eu já senti essa dor, eu sei o que é essa dor. Então, acolher com respeito, acolher com carinho, porque é a dor. Ao invés de usar de sacar-me e falar assim: poxa vida, você não é espírita, você não sabe que a vida continua, você não sabe que isso tudo é passageiro, tudo passa. Olha só, ledo engano. Às vezes pode parecer que eu estou sendo muito dura, mas olha, isso acontece tanto e como acontece, né? Se pararmos para analisar que os companheiros, isso é normal, a gente discute isso no movimento espírita, irmãos que estão numa caminhada aprendendo a executar o trabalho na casa espírita, e às vezes eles necessitam de passar pelo atendimento fraterno, por alguma situação que seja vivenciada, e não querem passar pelo atendimento fraterno da própria casa espírita, porque vai ser julgado, não vai ser olhado com o olho amoroso de Jesus, vai ser com o olho da crítica, do apontar dedos. E procura, às vezes, cidade vizinha para ir fazer esse diálogo fraterno, para compartilhar da dor, compartilhar da dificuldade que está vivenciando, o quanto precisamos aprender a ter essa mansuetude, a ter esse olhar de Jesus para aquele irmão que está na nossa casa espírita. Queremos acolher aquele irmão que está lá nos bairros mais isolados, mais longe, ainda com dificuldades financeiras, mas não olhamos para o irmão que está do nosso lado, não olhamos que aquele irmão que hoje, né, está aplicando passe, ele precisou aprender em algum momento, como eu precisei aprender. E hoje ele aprendeu, ele está ali aplicando o passe, né? E que aquele que hoje está aqui falando já teve muita insegurança. Mas, ó, segredinho para vocês, a insegurança segue junto, tá? A gente não pensa toda, não. Sempre fica assim, ai, Senhor, será que eu vou dar conta de lembrar, né? E que aquele que orienta, ele precisou ser orientado. E quem hoje, né, compreende a doutrina espírita, lá atrás, no início, já confundiu os conceitos. Então, nós precisamos trazer para dentro da nossa tarefa na casa espírita, né, um ambiente de acolhimento, de amorosidade, e não de vaidade doutrinária, né? Nossa, mas você ainda nunca leu o livro dos médiuns? Como que você está querendo ir para a reunião mediúnica? Nem o livro dos espíritos? Claro que a gente necessita estudar, e como precisa, mas é preciso acolher aquele que chega com a necessidade sem julgamentos, né? E sempre falamos da pedagogia do amor, né? A Dalva, que é tão querida no nosso coração, esteve falando aí para vocês há pouquíssimo tempo, né? Com aquela mansuetude, né? Essa amiga querida, antes para nós, onde traz essa questão da amorosidade no caminhar, né? E esse homem, então, como todos nós, queremos ir para o mais alto. Queremos estar na companhia de espíritos maiores, de espíritos superiores, mas aqueles que mais evoluíram nunca abandonaram aqueles irmãos que ainda ficaram na retaguarda. Quer exemplo mais lindo do que o de Alcione, vivendo num planeta muito superior ao da Terra, pede autorização para retornar, né? Para vir no resgate de um coração amado que ficou na retaguarda.
um coração. E nesse retorno, a terra, o quanto ela sofreu, o quanto foi difícil, mas conseguiu resgatar, porque é o amor que resgata, é o amor que soma, né? Então, nós não é querendo ir para planetas superiores que vamos contribuir com o trabalho do Cristo na evolução da Terra. Não é querendo seguir para Sírios, para outros, né? Eu me recordo de um amigo e realmente é isso, a gente é por aí que a gente caminha, que ele dizia assim: eu não quero sair da Terra, eu também não quero. Se eu continuar encarnando na Terra, significa que eu estou aprendendo cada vez mais a desenvolver, né, o amor para poder seguir adiante aqui na Terra. Porque aqueles que caminham mais com Jesus, eles não vão de cara lá, eles vêm para onde está Jesus. E onde é que está Jesus, gente? Ele disse: não estareis sós, e que eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, até o final da dor, o final do egoísmo, o final de tanta maldade ainda que assola o planeta, até o final de tudo isso, Jesus está caminhando junto com a gente. Olha que exemplo mais lindo de tudo isso, né? Então, a lição maior dessa mensagem, que a coroa e as asas, é a advertência amorosa de que precisamos abrir mão da arrogância espiritual, porque se formos arrogantes, não vamos conseguir desenvolver a amorosidade, né? Porque a coroa é bela, é sempre toda coroa que a gente vê, toda olhando nos anais da história, são coroas cheias de pedras preciosas, né? De ouro, são coroas muito bonitas. Então a coroa é bonita, mas ela está só aqui, né? Não tem as asas, então, que nós precisamos desenvolver, elas vêm do coração. É o coração que se abre para a amorosidade, é o coração que chega para e tem uma mensagem que caminha bem próximo dessa, que está no livro Luz Acima, que o irmão X traz para compartilhar conosco a, mensagem muito bonita, né? Que muito similar. Essa mensagem no Luz Acima se chama Nos Limites do Céu, está lá no capítulo 4 do Irmão X, onde segue da mesma forma, né? Chega um espírito já que já evoluiu bastante, chega lá no alto e ele pede para abrir porque ele quer ir direto para a presença de Deus. E aí o irmão, mensageiro de Deus que ali está, fala assim: meu irmão, já adquiriu as virtudes, né? E aí começa a perguntar assim: conseguiu entesourar o amor sublime? E a pessoa responde: graças a Deus. Já edificou humildade? Sim. Guardaste a esperança fiel todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste a fé? Confiei no divino poder? Ó, acima de tudo. Ensinaste a verdade e a testemunhaste? Com todas as minhas forças. Conservaste a paciência? Ó, que difícil, hein, gente? Sem perdê-la jamais. Já combateu todos os vícios esmeradamente. E ele continua fazendo a pergunta, continua. Aí no final, o anjo olha assim para ele e fala assim: mas já trabalhaste no inferno? Ah, isso não. Como haveria de ser? Isso é um contrassenso, né? Não dá para.
E aí ele fala: Olha, vai ter que voltar. Você vai ter que trabalhar na terra, torna a terra. O irmão X traz essa mensagem assim: olha que riqueza para a nossa reflexão. Torna a terra, desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então, cogitaremos da travessia. Lembra-te que o Sol, situado a cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo. Gente, é muito linda essa mensagem. É muito linda. Então, é, aqui para nossa reflexão, que nós possamos seguir sempre adiante, porque é seguindo cada vez mais nessa trajetória que o Pai nos confiou, é nesse caminhar, né, que podemos seguir. Lembrando que na família, que nós precisamos desenvolver mais a paciência, porque nós pedimos para reencarnar com esses irmãos que estão dentro da nossa casa, que são difíceis, que são complicados, né? Que são tão difíceis em alguns momentos, né? Que a gente olhe para eles um pouco mais, eles ainda estão na retaguarda para aprender. E que eu não tenha pressa para que todo mundo pense como eu, porque às vezes o meu pensar não, talvez não seja o melhor, mas que eu pare para olhar sempre, né, que os outros são meu reflexo, se não o de hoje, do que eu já fui ontem, e que eu preciso é, desenvolver bastante as asas do amor. Se eu quiser seguir adiante, para estar com aqueles muito amados do meu coração, se eu quiser seguir ao encontro deles, eu preciso desenvolver a amorosidade de Jesus agora, nessa encarnação, porque essa é a encarnação que eu estou hoje. Então, que eu possa aprender cada vez mais em cada passo que eu dou na minha caminhada, com cada pessoa que eu encontro, seja de entre os amigos, entre os companheiros da casa espírita, né? Que eu possa então seguir cada vez mais, aprendendo a amar, porque diante de Deus, a verdadeira sabedoria não é a que brilha na fronte, mas é a que transforma com compaixão, serviço e fraternidade. Que Jesus então nos ajude a conquistar a coroa do conhecimento, que vai brilhar na minha cabeça, mas, sobretudo, as asas do amor, que vai fazer com que eu consiga estar com aqueles que me amam, aqueles que já caminharam além de mim. Obrigada pela oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Devolvo a palavra para Iraldo.